Olá, queridos ouvintes, sejam bem-vindos. Elvira não acreditava mais em romance, até conhecer o novo gerente do mercado, Arnaldo, que olhava mais fundo que os preços da prateleira. E quando a vilã do mercado entrou em cena, bem, aí virou novela das boas. O que era implicância virou paixão com nota fiscal. Acomode-se direitinho, porque o supermercado hoje vira cenário de novela. Em São Lourenço, sul de Minas, até o vento parecia saber dos romances antes de acontecerem. O supermercado Santa Clara, às 10h42 da manhã de uma terça-feira, exalava o perfume agridoce da seção de frutas e o som dos pacotes de biscoito sendo empilhados com pressa. Mas o que chamava a atenção mesmo era a fila do caixa 7, onde o ar ficava subitamente mais tenso e levemente mais perfumado, sempre que Elvira Nogueira surgia. Cliente fiel e metódica, ela carregava consigo uma aura de ordem que deixava até os carrinhos de compra mais alinhados. Por gentileza, o pão de centeio está com validade trocada na etiqueta. A anterior era até sexta. Essa é a nova remessa. Vieram assim da distribuidora. Respondeu o novo gerente Arnaldo Duarte, com a calma de quem já sabia que nenhuma conversa com ela seria breve. Mas talvez fosse interessante. Elvira ergueu uma sobrancelha, firme como quem aplicava um carimbo. Eu não faço exigências, eu faço observações. E observações tão minuciosas quanto as suas mereciam um crachá de auditoria, disse ele, com um meio sorriso que quase escapou sem querer. Quase. Dona Zuleika, que estava 2 pessoas atrás na fila, fez questão de se inclinar para o lado só para sussurrar para a caixa do lado. Esse caixa 7 virou melhor que radionovela. Toda terça tem uma nova cena. A funcionária riu baixinho, mas Zuleika continuou olhando fixamente. Sabia que ali tinha coisa. E onde tem coisa, tem enredo. Elvira ajeitou os produtos na esteira como se montasse um quebra-cabeça invisível. Tudo tinha lógica, distância e alinhamento. Os ovos longe do sabão. A couve, por último, e o queijo só depois do segundo aviso. Arnaldo digitava os códigos com uma elegância irritantemente eficiente. Mas entre um produto e outro, seu olhar se demorava um pouco mais no rosto de Elvira. Não por distração, mas por desafio. E talvez por charme também. R$ 37,55, anunciou estendendo a maquininha como quem oferece um buquê. No crédito. E parcelado em uma vez só, respondeu ela sem sorrir. Mas seus olhos entregavam mais do que gostariam. Zuleika pigarreou de novo, agora mais alto. Olha, se eles não se beijarem até o fim do mês, eu peço transferência de bairro. Arnaldo ouviu e fingiu que não. Mas foi só fingimento mesmo. Elvira, por outro lado, fez questão de ignorar. Ou tentou. Ao guardar a carteira, ela se virou pronta para sair. Mas ele não resistiu. Curioso. Ultimamente a você tem vindo sempre nesse mesmo horário. Justamente quando eu estou aqui. Ela parou. Apenas parou. Virou-se devagar, com a elegância de quem gira um globo terrestre com um só dedo. Está insinuando algo, Sr. Arnaldo? Eu? Jamais. Só acho bonito quem valoriza uma boa rotina. E foi assim que, entre pães de centeio e cartões de crédito, Elvira sentiu algo raro. O coração pulando uma batida, e uma vontade quase incontrolável de sorrir, que por sorte, ou azar, ela conteve no último segundo. Mas aquele meio sorriso contido já era um escândalo silencioso, para quem sabe ler sinais de paixão embrulhada em orgulho. E quando até o pão integral vira pretexto, o que será que Elvira está realmente tentando comprar? No dia seguinte, no mesmo horário e com o mesmo andar firme de sempre, Elvira reapareceu no supermercado como quem visita um templo que precisa urgentemente de ajustes. Na mão, sua sacola retornável dobrada em 3 partes, como sempre. E nos olhos, aquela vigilância elegante que intimidava até a gôndola dos desinfetantes. O queijo Minas da marca de costume não está mais na prateleira, avisou aproximando-se do caixa 7, onde Tonico embalava pão com fita colorida. Foi substituído por um novo fornecedor,
Dizem que esse tem menos conservantes, respondeu Arnaldo, saindo do corredor com um bloquinho de notas e aquele sorriso educado que Elvira já começava a interpretar como provocação disfarçada. Ela cruzou os braços com a paciência de uma diretora de colégio em manhã de calor. Conservantes nunca foram problema. O problema é mudarem o que já estava certo. Tonico, que até então fingia não ouvir, não resistiu. Gerente falou ontem que a dona do Caixa 7 ia chiar. Mas disse rindo, tá? Disse que chiar dela, que era como sininho de loja abrindo porta. Elvira congelou. Arnaldo também. Tonico, disse o gerente com uma calma assustadora. Falei demais? Perguntou o rapaz, já empalidecendo como embalagem de iogurte esquecido no fundo da prateleira. Arnaldo pigarreou e retomou o tom protocolar. Estamos buscando melhorar a experiência de compra, e isso inclui um pouco de surpresa, vez ou outra. Surpresa não combina com queijo, respondeu Elvira, mas seus lábios ensaiaram um sorriso que ameaçava escapar. A tensão era clara, mas curiosamente agradável. Como quando se pisa em folhas secas só pelo prazer de ouvir o estalo. Arnaldo olhava para ela como quem queria discutir, mas não tanto. E Elvira já não sabia se estava irritada ou entretida. Tonico tentou consertar. Mas ele fala bem, dona Elvira. Ontem mesmo falou que você tem um olhar que... Tonico! Arnaldo cortou, agora sem disfarçar o incômodo. Elvira pegou o carrinho de forma quase teatral, ajeitou a bolsa no ombro e encarou os dois como se desse uma aula improvisada sobre limites e boas maneiras. Mas seu olhar demorou mais tempo que o necessário no rosto de Arnaldo. Estou levando o queijo novo. Mas sem nenhuma promessa de fidelidade, disse quase sussurrando, antes de sair pelo corredor dos frios. Arnaldo a acompanhou com os olhos, como quem observa uma tempestade elegante se afastando devagar. Tonico coçou a nuca. Ela sorriu. Ou foi impressão minha? Não foi impressão, respondeu Arnaldo baixinho, quase como uma prece travessa. E Elvira, já do outro lado da prateleira, se encostou brevemente no carrinho. Ainda sentia o calor do olhar dele em sua nuca. Tocou os próprios lábios, sem perceber, e então se assustou. Estava sorrindo, e quando até o riso vira ameaça, é sinal de que o coração está desobedecendo ordens muito bem estabelecidas. O corredor dos produtos de limpeza tremia levemente com o salto fino de Magnólia Cardoso, a subgerente administrativa que adorava lembrar a todos que sua caneta era azul. Usava coque preso com perfeição cirúrgica e blazer acetinado que fazia ruído até quando ela piscava. A presença dela no salão de vendas era rara e nunca significava boas notícias. Arnaldo, posso ter uma palavrinha com você? Disse sem esperar resposta, arrastando-o até a área dos frios com a autoridade de uma síndica em assembleia. O gerente ajeitou o paletó com discrição. Sabia que ali vinha veneno, e dos mais refinados. Notei uma certa informalidade excessiva com a cliente da sacola dobrada, começou ela, os olhos semicerrados. Dona Elvira, cliente antiga, frequente, educada. E exigente, e cheia de manias. E principalmente sem nenhum poder aquisitivo que justifique tamanha simpatia sua, disse Magnólia, com voz doce como copo de vinagre. Enquanto isso, Elvira examinava os rótulos dos chás com ar desconfiado. Dona Zuleika, mais à frente, espiava a conversa com olhos semicríticos e ouvidos treinados. Decidi implementar um novo procedimento, anunciou Magnólia, já com a prancheta nas mãos. Clientes com mais de 10 itens deverão se dirigir exclusivamente ao Caixa 4. Evita confusão. Mas o Caixa 4 é o mais afastado e sem cobertura no estacionamento, respondeu Arnaldo. Exato. Filas menores, mais rotatividade. Uma medida justa. No fundo todos sabiam. A regra só tinha uma destinatária. E o nome dela começava com E. Elvira ouviu a novidade pela boca da própria Magnólia, que fez questão de anunciar em voz alta, quase como uma profecia de tragédia grega. Por gentileza, a partir de hoje clientes com esse volume de compras devem seguir para o Caixa 4, procedimento interno,
Procedimento ou capricho? Retrucou Elvira, com a calma de quem já enfrentou coisa pior do que salto alto e blazer brilhoso. Zuleika apareceu subitamente, como quem sai de trás da cortina de um teatro. Procedimento estranho esse, né? Porque outro dia a moça do colar amarelo estava com 28 itens no caixa 1 e ninguém chiou. A senhora está insinuando algo, dona Zuleika? Perguntou Magnólia com as sobrancelhas arqueadas. Eu? Não. Só estou observando. Igual vocês, respondeu, afiada como tesoura de costureira. Elvira apertou os lábios, mas não recuou. Arnaldo também não. Ficaram frente a frente com Magnólia como dois estudantes pegos sorrindo durante a missa da escola. E mesmo sem se tocarem, havia uma cumplicidade entre eles, quase invisível, mas nítida demais para escapar dos olhos da vilã. Quando Elvira se afastou com o carrinho rumo ao caixa 4, Arnaldo deu um passo à frente. Com todo respeito, essa norma vai gerar reclamações. E reclamações são um ótimo indicativo de que estamos organizando as coisas, rebateu Magnólia com o tom de quem já ensaiou aquela frase no espelho. Ele respirou fundo, mas antes que pudesse argumentar, ela lançou o golpe final, com um sorriso congelado nos lábios. Se eu voltar aqui e encontrar você flertando no caixa 7 de novo, vamos considerar sua transferência para a filial de Santana. Lá o público é mais maduro, menos propenso a teatrinhos sentimentais, e quando a ameaça veste salto e perfume, o destino do coração corre risco de ser despachado para outra cidade, com aviso prévio e tudo. E se essa história já te arrancou um sorriso ou te lembrou de alguém especial, que tal se aconchegar por aqui e se inscrever no canal? Tem muito mais amor escondido nas prateleiras da vida. A tarde tinha o cheiro de pão de queijo saindo do forno, e Elvira caminhava pelos corredores do supermercado como quem fazia um desfile silencioso de exigência e elegância. Os itens no carrinho estavam posicionados por ordem de uso e preferência, como sempre. Nada fora do lugar, nada fora do controle. Mas foi ao chegar no caixa 4, o exílio determinado por Magnólia, que o imprevisto se apresentou como um tropeço de salto na calçada lisa. A senhorita pode inserir o cartão, avisou Tonico, com os olhos pregados no visor. Elvira buscou na bolsa com calma, como quem executa um ritual. Mas a carteira não estava lá, nem no bolso lateral, nem no compartimento secreto onde guardava a lista de remédios. Deve estar no outro casaco, murmurou engolindo o constrangimento como se fosse remédio amargo. Arnaldo, que observava de longe, percebeu a hesitação. Aproximou-se com passos firmes, sem dizer uma palavra. Apenas estendeu o próprio cartão ao operador com a naturalidade de quem oferece um guarda-chuva no meio de uma garoa teimosa. Resolve depois, disse em tom baixo, evitando olhares alheios. Elvira hesitou. Orgulho é coisa danada. Mas naquele instante havia algo na simplicidade do gesto dele que desmontou suas defesas. Ao receber a sacola das mãos dele, seus dedos tocaram os dele. Rápido, mas suficiente para que o tempo parecesse piscar. A pele quente, o olhar breve, e aquele silêncio cúmplice que dizia mais do que qualquer justificativa. Do lado de fora, Rosa esperava com um saco de laranja e as bochechas coradas de curiosidade. Tava demorando. Demorando o quê? Perguntou Elvira, ajeitando os óculos escuros, como quem tenta parecer firme. Esse homem olhar para você com olhos de café coado na hora e você fingir que não sente o cheiro. Rosa, não começa. Elvira, você pode escolher morrer de tédio ou viver com dor de barriga de tanto sentir borboleta. Escolhe. O caminho até o carro foi mais leve do que ela esperava. O sol parecia mais bonito, as árvores mais verdes, e dentro dela algo se agitava. Uma lembrança de quando o toque de uma mão bastava para fazer o coração perder o compasso. Em casa, enquanto colocava as compras no armário, deixou cair um pacote de macarrão. Não por descuido, mas porque estava sonhando acordada. Repassava aquele momento com Arnaldo como se fosse cena de novela. A voz dele,
O jeito como ele não fez alarde, a forma como os dedos se tocaram, tinha algo ali, e isso a deixava inquieta. Tola, sussurrou para si mesma, sorrindo com a panela de alumínio na mão. Mas antes que pudesse se render de vez à lembrança, o telefone fixo tocou com um trinado seco. Atendeu sem olhar o visor. Alô? Dona Elvira? Aqui é Magnólia Cardoso. Preciso que você formalize por escrito uma reclamação contra o gerente Arnaldo da Silva. Afinal, ele claramente feriu o protocolo hoje à tarde. E eu pretendo registrar isso como conduta imprópria. E quando o toque vira lembrança, mas a inveja decide virar denúncia. O destino do romance balança na beira de um abismo com cheiro de burocracia amarga. Elvira entrou no mercado com passos decididos, mas com o coração mais leve do que admitiria, nem sob tortura com agulhas de tricô. Trazia uma blusa florida, batom discreto e um sorriso que tentou esconder atrás da lista de compras. Tentou, mas não conseguiu. Logo na entrada notou algo diferente. O pacote de chá de hortelã, que sempre desaparecia da prateleira nas quintas, estava ali, bem à vista, com etiqueta virada para frente. E mais, havia potes de goiabada organizados como uma pirâmide, exatamente como ela preferia. Arnaldo surgiu por entre as gôndolas como quem não quer nada, mas com a camisa engomada demais para um dia comum. Ele carregava uma caixa de alface americana e uma expressão que mesclava eficiência com malícia contida. Bom dia, dona Elvira. Gostou da curadoria? Disse apontando para os produtos casualmente organizados. Se isso for uma tentativa de agradar cliente difícil, está exagerando na dose, respondeu ela, com os olhos semicerrados e sorriso escondido no canto da boca. Exagerar é um dos poucos prazeres da vida que ainda são legais, devolveu ele, ajeitando uma lata de ervilhas que nem precisava ser ajeitada. Mais adiante no corredor das massas, Elvira escolhia entre o espaguete e o parafuso quando Arnaldo apareceu de novo, desta vez segurando um molho de tomate com manjericão. Esse aqui, se me permite, combina mais com você. Refinado, levemente ácido e absolutamente irresistível. Ela corou. Fingiu que não ouviu. Mas seu coração deu um pulinho como se tivesse pisado em casca de banana emocional. Sentado num banquinho improvisado perto do setor de cereais, seu Firmino, estoquista antigo e filósofo involuntário, observava a cena com olhos de quem já viu muito. Quando o gerente começa a saber o que a cliente gosta mais do que o próprio marido sabia, pode anotar, vem casamento ou confusão, às vezes os dois, disse sem levantar os olhos da embalagem de aveia. O senhor está falando sozinho, seu Firmino? Perguntou Zuleika, que passava por ali. Falando sozinho, não. Falando com os espíritos do romance que andam rondando esse caixa aqui. A cada piada, a cada olhar disfarçado de instrução, a atmosfera entre Elvira e Arnaldo ficava mais quente. Mas era um calor bom, de panela no fogo certo, não de queimadura. Ao notar que ela estava prestes a sair, Arnaldo se aproximou pela lateral, como quem vai devolver troco, e sussurrou perto do ouvido dela. Perto demais. Você viu? Hoje entrou uma nova promoção. Corações maduros, segunda unidade com 100% de entrega emocional. Válido até o fim da saudade. Elvira ficou imóvel. O cérebro queria formular uma resposta espirituosa, mas a garganta secou. Os olhos arregalaram-se por um segundo e depois baixaram, como se o chão tivesse virado o lugar mais interessante do mundo. E quando a piada chega perto demais do desejo, até o orgulho precisa sentar para respirar fundo. Nos dias que seguiram, Magnólia caminhava pelos corredores como uma dama de ferro disfarçada de gerente simpática. O salto fazia mais barulho que o necessário e os olhos varriam o mercado com a precisão de quem caça não promoções, mas brechas e presas fáceis. Na copa dos funcionários encontrou a ficha de cadastro de Arnaldo largada sobre o balcão. Curiosa como toda boa vilã, leu cada linha com a atenção de quem procura munição. Curso técnico em gastronomia, experiência em restaurante,
Prêmios de cozinha regional. Um sorriso brotou no canto dos lábios. Aquilo seria útil. Pouco depois, entre frutas e leguminosas, ela parou ao lado de Tonico com um exagero teatral. Ai, sabe o que me contaram? Que tem cliente por aqui que fica se fazendo de esquecida só para conseguir favores. Tonico, distraído entre um cacho de bananas e a etiqueta de preço, ergueu as sobrancelhas. Esquecida? Quem? Ah, Tonico. Certas coisas não se dizem. Mas tem gente por aí que anda de olho no crachá alheio. Gerente novo sabe como é. A frase ficou no ar, como fumaça de vela de igreja, perfumada, suave e envenenada. Elvira, alheia ao boato que começava a se espalhar, conversava com Zuleika perto da gôndola de temperos. Ele estudou gastronomia? Perguntou surpresa ao ouvir de Rosa que Arnaldo já fora chefe de cozinha. E dos bons. Meu primo trabalhou com ele num restaurante em Ubatuba. Diz que o homem ganhava prêmio até por mexerica descascada. E o que ele está fazendo aqui, então? A vida dá cada reviravolta, minha filha. Tem gente que sai do fogão e vem parar no freezer, respondeu Zuleika, olhando direto para Magnólia, que fingia não escutar. Na fila do pão, Tonico, sem notar que Elvira estava atrás dele, continuava sua ladainha para uma funcionária nova. Dizem que ela finge que esquece carteira, que dá sorrisinho só para ganhar desconto. Mas o que sei eu, né? Só repasso o que escuto. Elvira travou. Não sabia se interrompia, se saía ou se ria da tamanha ousadia. Escolheu o silêncio. E a mágoa ficou ali quietinha como calo em sapato novo. Horas depois, enquanto se dirigia à saída com uma sacola leve e passos pesados, avistou uma cena que fez seu peito apertar. Arnaldo conversava com Magnólia, encostados no balcão do fundo. A voz baixa, os sorrisos contidos, o olhar que ele só usava com ela, Elvira, agora parecia emprestado para outra. Ficou ali entre o corredor de limpeza e os pães de forma, observando como quem assiste a uma cena da qual não foi convidada a participar. Magnólia, com um toque leve no braço de Arnaldo, disse algo que o fez rir, e ele não afastou. E quando o coração começa a desconfiar, até um sorriso parece armação. Elvira passou a noite inteira revirando o que viu. O toque no braço, o sorriso sutil, a conversa sussurrada. Era como se cada gesto entre Arnaldo e Magnólia tivesse sido escrito com tinta invisível, e agora só ela conseguia ler. Na manhã seguinte, em vez de preparar a sacola de compras e sua lista meticulosamente organizada, ela vestiu o silêncio. Só saiu de casa porque precisava do café especial que só encontrava naquele mercado. Ou pelo menos era isso que repetia a si mesma. Entrou no estabelecimento com a postura ereta de quem não deve, mas também não aceita mais se doer. O ar-condicionado parecia mais frio, o som ambiente mais distante. Quando viu Arnaldo se aproximar, apertou os dedos na alça da bolsa como quem se prepara para um discurso ensaiado. Achei curioso, seu currículo cheio de surpresas e sua companhia mais ainda. Disparou sem preâmbulo. Arnaldo franziu o senho, pego de surpresa. Elvira, o que está acontecendo? Nada que já não tenha acontecido. Só vim comprar café. Não precisa se preocupar, não é charme, é cafeína. A frase doeu mais nele do que nela, mas Arnaldo respirou fundo, tentando decifrar a muralha de mágoa com a mesma calma com que lia os rótulos dos queijos finos. Eu e a Magnólia não temos absolutamente nada. Se você me der 2 minutos... 2 minutos só servem para a fila do pão, Arnaldo. E olhe lá, cortou ela, já se afastando em direção ao caixa. Rosa, que observava tudo do empório ao lado, atravessou com a coragem típica das amigas que não se calam diante da teimosia alheia. Elvira, você vai mesmo fingir que não vê o jeito como ele te olha? Rosa, por favor. Não vou calar. O homem tá caidinho por você. Finge que é só provocação, mas até guarda goiabada para te agradar. Vai jogar isso fora por causa de uma desconfiança? Elvira não respondeu. Os olhos marejados entregavam a batalha interna,
mas o que saiu pela boca foi só mais orgulho disfarçado de certeza. Eu só vim pelo café. Mentira! Veio pelo Arnaldo e agora está saindo por causa dele também. Arnaldo ficou parado atrás da divisória, ouvindo as palavras sem saber se podia ou devia interromper. Queria correr, explicar, prometer o que nem sabia ao certo, mas ela já estava indo embora, sem levar nem o café. Elvira atravessou a rua com passos apressados e o peito cheio de frases que se recusaram a ser ditas. Parou em frente à banca de jornal, olhou uma revista qualquer e soltou um suspiro cansado. Chega. A partir de hoje, supermercado novo, gerente novo, vida nova. E quando o coração tenta esquecer, o destino começa a fazer questão de lembrar. Os dias seguiram, mas o coração deles ficou parado ali, no instante em que os olhos se desencontraram no caixa 7. O caixa 7 estava aberto, mas parecia desligado. Arnaldo cumpria as funções com a precisão de sempre, mas sem o brilho nos olhos que costumava surgir toda vez que via um nome na sacola escrito com caneta preta. Elvira. Dona Zuleika, parada na fila do pão de queijo, observava. O olhar clínico das aposentadas que já viram muito e sabem quando um homem não dorme bem. "Tá tudo bem, seu Arnaldo?" perguntou, com aquele tom que misturava curiosidade e afeto. "Tudo certinho, Dona Zuleika. Só falta um pouco de açúcar no dia." E ela era açúcar, né? Soltou com o sorriso de quem não precisa de confirmação. Elvira, por sua vez, caminhava pelos corredores de um mercado novo, a 2 quadras de casa. Era maior, mais moderno, com carrinhos que rodavam melhor, e completamente sem graça. Parou diante da prateleira de temperos. Cadê o bilhete de preferido da Elvira escrito à mão? Na gôndola de vinhos, nenhum rótulo separado com aquele adesivo dourado que Arnaldo colocava só para provocá-la. E no setor de frios, nada. Nem queijo Minas com desconto, nem ele. Só saudade. Tentou se distrair escolhendo um café novo. Leu a embalagem, comparou gramas, virou de costas. E a mão foi direto para a bolsa, como sempre fazia antes de ir ao caixa 7. Mas lá não havia Arnaldo. Nem bilhetes, nem sorriso irônico. De volta ao mercado antigo, Dona Zuleika soltava farpas elegantes para Magnólia, que se fingia ocupada dobrando folhetos de promoção. "Não sei o que o senhor fez com a clientela, mas desde que aquela mulher sumiu, até os pães parecem mais murchos." "Talvez ela tenha percebido que a clientela de verdade valoriza regras", rebateu Magnólia. "Ou talvez ela tenha se cansado de quem atrapalha encontros que nem começaram." Arnaldo, no fundo, ouvia tudo. Tentava disfarçar o sorriso triste com um gole de café amargo. Naquela tarde, Elvira voltou para casa com 2 sacolas e um vazio difícil de carregar. Espalhou os itens pela bancada, suspirou diante do fogão e se prometeu esquecer. Mas no dia seguinte, uma campainha tocou. E no portão, um buquê. Flores vermelhas, envoltas num laço dourado e uma cartinha, sem assinatura. Ela leu e releu o bilhete. "Para quem perfuma os corredores até quando não está." As bochechas coraram antes mesmo da mente raciocinar. Só um homem usaria essas palavras daquele jeito. E justo no instante em que jurava tê-lo esquecido, alguém teve a ousadia de fazê-la sorrir outra vez. Desde que o buquê chegou, 2 dias se passaram. 2 dias em que Elvira andou pela casa feito quem tenta se lembrar de esquecer. Mas o cheiro das flores era teimoso, como o sorriso de Arnaldo. Na manhã de sexta-feira, ela criou coragem, vestiu uma blusa leve, prendeu o cabelo de qualquer jeito e saiu com a desculpa de que faltava farinha. Mas a verdade era uma só. Precisava ver se ele sorria igual ao bilhete. Ao entrar no mercado, evitou o caixa 7 como quem contorna um vulcão. Mas não adiantou. Os olhos dele estavam lá, esperando, firmes e suaves, como se nada tivesse mudado. E, ao mesmo tempo, como se tudo tivesse mudado. "Eu achei que você não vinha mais", disse ele, com o tom brincalhão de sempre, mas os olhos mais fundos. "Nem eu sabia se vinha. Mas..."
Essas flores ficaram martelando aqui. Apontou o peito com a mão leve. Foi você? Arnaldo hesitou um segundo. Depois assentiu com a cabeça. Foi. E cada pétala foi um pedido de desculpas. Então devia ter vindo uma rosa para cada vez que você me deixou sem resposta. Ela quis parecer dura, mas os olhos entregaram que havia perdão guardado num canto do coração. Um perdão ainda tímido, mas querendo nascer. Você me ouviu falar com a gerente, mas não ouviu o que eu disse. E o que foi que disse? Que eu estava cansado de ser funcionário, que se fosse para perder você, eu preferia perder o emprego. Você disse isso mesmo? Ele fez que sim. E ali no corredor do café, os dois ficaram tão próximos que o mundo pareceu desacelerar. Ele chegou mais perto. Ela não recuou. Um beijo quase aconteceu, com a delicadeza de quem aprende a amar depois dos 50. Mas o som da gerente soou mais alto que qualquer violino de novela. Atenção, equipe! Segunda-feira teremos vistoria oficial da sede. E eu quero tudo em ordem, gritou Magnólia, parada perto da fruteira, mas olhando direto para os dois. Vai ter gente que vai cair da pose, disse ela com um sorrisinho afiado. E se ela veio para desmascarar, que se prepare. Há verdades que o amor revela melhor que qualquer auditoria. Na segunda-feira, o supermercado amanheceu com cheiro de café passado e intenção duvidosa. Balões coloridos tremulavam na entrada e uma faixa escrita Reinauguração da Unidade Norte balançava ao vento, fingindo alegria onde só havia armadilha. Arnaldo chegou cedo, mais cedo do que de costume. Viu os panfletos sendo distribuídos, a mesa de sucos montada perto da seção de limpeza, e sentiu no ar que aquela manhã tinha gosto de cilada. Magnólia estava impecável em seu terninho azul petróleo, sorriso ensaiado e um microfone na mão desde as 8. Circulava pelo mercado com a leveza de quem sabe que vai apertar o botão da bomba, mas espera a plateia encher. Dona Zuleika surgiu pela lateral, braço dado com seu Firmino, que já resmungava antes mesmo de entrar. Eu só vim porque prometeram salgadinho, e eu vim porque prometeram barraco, rebateu ela, ajeitando os óculos com malícia. No caixa 7, Arnaldo contava moedas com ar distraído, mas os olhos vasculhavam a porta como um cachorro esperando o dono. Elvira ainda não tinha aparecido, e no fundo, ele torcia para que ela não viesse. Mas veio, e veio linda, com uma bolsa pequena, passo decidido e o coração batendo mais alto que o jingle da inauguração. Eu não vou me esconder, disse para si mesma ajeitando a blusa. Quem tem vergonha é quem mente. Ao vê-la, Arnaldo se aproximou. Você tem certeza que quer ficar? Você vai fugir? Não, mas queria fugir com você. Ela sorriu. Pela primeira vez em dias, sorriu de verdade. Magnólia subiu no pequeno palco improvisado perto dos frios. O microfone chiou e todos os olhares se voltaram. Ela ergueu o braço com teatralidade. Senhores clientes e colaboradores, hoje é um dia de festa, mas também de verdade. Lá vem, sussurrou Dona Zuleika com o saquinho de amendoim já aberto. Por isso, antes do brinde oficial, eu farei uma revelação. Um escândalo que envolve uma cliente assídua. E o nosso gerente. Arnaldo deu um passo à frente. Elvira segurou o fôlego. E o mercado inteiro silenciou como só acontece antes do trovão. E se Magnólia pensa que domina o palco, mal sabe ela que o amor também sabe improvisar cenas inesquecíveis. Prateleiras ousavam ranger. O cheiro de pão de queijo recém-saído do forno não foi capaz de abafar o perfume do escândalo prestes a ser servido. A cliente em questão frequenta esta unidade com certa frequência, começou ela, com a voz carregada de falsa doçura, e tem chamado a atenção, não pelos preços, mas por algo que vai muito além das etiquetas. Arnaldo cerrou os olhos. Sabia que a frase seguinte podia destruir tudo. Fui informada de que ela estaria se aproveitando do nosso gerente para obter benefícios, produtos separados, atenção preferencial e até pagamentos não registrados,
Um caso clássico de sedução por conveniência. Elvira congelou. O rubor subiu até o pescoço e as mãos tremiam. A plateia murmurava, dividida entre o choque e a curiosidade. Dona Zuleika bufava e seu Firmino já cochichava algo como vai sobrar para ela. Mas antes que Magnólia pudesse continuar, Arnaldo deu 2 passos firmes até o centro do mercado e tomou o microfone da mão dela, com a elegância de quem não aceita mais silêncio como resposta. Isso é uma mentira, disse, olhando diretamente para Elvira. E mesmo que fosse verdade, eu faria tudo de novo. O burburinho aumentou. Um carrinho de compras tombou ao fundo, e alguém deixou cair uma bandeja de frios, mas ninguém olhou. Elvira nunca pediu nada. Fui eu quem quis agradar. Fui eu quem separou os produtos, pagou uma vez por impulso, guardou o último pacotinho de biscoito de polvilho só porque ela sorria diferente quando encontrava ele na prateleira. A mulher ficou imóvel. O tempo parecia escorrer devagar pelos azulejos. E não foi por educação, nem por caridade. Foi porque depois de muitos anos eu senti vontade de cuidar de alguém. E essa pessoa está bem ali. Todos se viraram para Elvira. Algumas mãos já batiam palmas tímidas. Dona Zuleika, emocionada, a cutucou com o cotovelo. Vai lá, menina, senão eu mesma vou. Magnólia tentava recuperar o controle. Isso é inaceitável, um gerente expondo a própria loja ao ridículo. O ridículo, rebateu Arnaldo ainda com o microfone, é achar que o amor atrapalha. Ridículo é usar o crachá como escudo para esconder frustrações. A plateia aplaudiu. Forte, barulhento, quente. Magnólia recuou, tropeçando no tapete da inauguração, com o salto torcido e o ego esfarelado. Saiu sem dizer mais nada, escoltada apenas pelo próprio veneno. Arnaldo se virou, andou até Elvira e, ainda ofegante, estendeu a mão. Já que estamos na frente de todo mundo mesmo, quer namorar comigo oficialmente? Ela arregalou os olhos. A mão ainda não foi. E no instante entre a pergunta e a resposta, o supermercado inteiro prendeu a respiração, como quem espera o desfecho da novela das 6. O supermercado amanheceu mais enfeitado do que festa de aniversário de criança. Balões pendurados, faixa vermelha na entrada e uma bandinha tocando marchinhas ligeiramente fora do tom. Era a reinauguração da nova fachada, uma desculpa pomposa criada por Magnólia para promover o próprio ego e, secretamente, armar o palco do seu teatro pessoal. Dona Zuleika ajeitou o broche de flor no peito e cutucou seu Firmino com o cotovelo. Essa mulher vai cair hoje, Firmino, e não vai ter balão que segure. Arnaldo estava lá desde cedo, mas a alma parecia ainda em casa, sentada no sofá hesitante. Cada detalhe daquela decoração falsa dava mais certeza de que algo ruim se aproximava. Até que, como um raio de sol entrando pela porta automática, Elvira surgiu. Não vestida para a festa, mas para o fim de uma dúvida. Ela caminhou firme com Rosa ao lado, que fazia o papel de melhor amiga, escudeira e empurradora emocional. Se for para cair, que caia de salto. E com dignidade, tá me ouvindo? O coração de Arnaldo apertou. Ele a viu. E tudo parou. Nenhum barulho de caixa, nenhum aviso de promoção. Só o som das batidas apressadas dentro do peito. Elvira hesitou um segundo, depois sorriu. Um sorriso pequeno, mas que dizia tudo. E ele soube que ainda havia tempo. No palco improvisado, Magnólia agarrou o microfone como uma vilã segura de que venceria. Senhoras e senhores, hoje é um dia de celebração, mas também de revelações. O novo letreiro não é a única mudança neste supermercado. O burburinho cessou. Tonico largou o pacote de biscoito. Dona Zuleika cruzou os braços. Elvira gelou. Rosa a segurou pelo braço. Hoje, neste estabelecimento que tanto preza pela ética, vamos descobrir o que acontece quando o gerente da loja favorece uma cliente, quando as regras viram romance e a fila vira atalho. Elvira tentou respirar. Arnaldo não esperou. Saltou do lado dos caixas, pegou o microfone reserva
e subiu no palco com a firmeza de quem não ia mais fugir. Se alguém vai falar de mim e da Elvira, que seja eu. A multidão silenciou, todos atentos. Elvira nunca pediu privilégio. Ela pediu pão francês sem queimar e frutas maduras, como qualquer cliente. Quem se apaixonou aqui fui eu, e o que fiz de errado foi demorar tanto para dizer isso. Elvira estava atônita. As mãos tremiam. Rosa sorria como se já soubesse de tudo. Dona Zuleika sussurrava para seu Firmino. Se ele não beijar ela agora, eu mesma empurro. Eu cozinhei em restaurante, viajei, ganhei prêmio, mas foi aqui, entre sacola e panetone fora de época, que eu encontrei o sabor mais raro. A mulher que me desafia, me provoca e me faz sorrir no meio do turno. Ele desceu do palco e caminhou até Elvira. E se você ainda achar que vale a pena, eu quero te convidar para um namoro, sem prazo de validade. Com entrega grátis de carinho e troca constante de olhares. Ela estava com os olhos marejados, ainda sem palavras. E então, Arnaldo fez o que o Brasil inteiro já estava gritando para ele fazer. Aproximou-se e a beijou. Foi um beijo que não começou de repente, nem terminou rápido demais. Ele nasceu de um olhar que durou mais que o necessário, daqueles que parecem dizer tudo o que a boca ainda hesita em falar. Arnaldo se aproximou devagar, como se pedisse licença ao destino, e Elvira, apesar do coração acelerado, não recuou, apenas fechou os olhos com um meio sorriso de quem, enfim, tinha encontrado o seu par. O primeiro toque dos lábios foi leve, quase uma promessa, mas bastou esse início para que tudo ao redor desaparecesse. Os murmúrios da plateia viraram silêncio. O tempo, por um instante, esqueceu de correr. Foi um beijo com gosto de fruta madura, de pão quentinho na padaria da esquina, de coisa boa que a gente espera a vida inteira sem saber que está esperando. Entre uma risada baixa e um suspiro profundo, os dois se entregaram sem pressa, como se já se conhecessem há anos, e quando se afastaram ainda de olhos fechados, a emoção pairava no ar. Dona Zuleika enxugava discretamente uma lágrima com o guardanapo da lanchonete. E até seu Firmino, emburrado no fundo, soltou um "já não se beija assim hoje em dia". Magnólia, lá no palco, tentou interromper, mas o público a ignorava. Rosa puxou aplausos. Seu Firmino resmungou. Até que, enfim, alguma coisa nesse mercado vale a pena. E foi ali, entre sacolas e suspiros, que dois corações descobriram que o verdadeiro escândalo era resistir ao amor. O tempo passou sem pressa. O sol da manhã invadia a janela com uma delicadeza quase teatral. A mesa estava posta com capricho exagerado para um café a dois, suco de laranja espremido na hora, pão de queijo dourado na frigideira e um bilhete dobrado entre as xícaras. Fiz café, mas você continua sendo meu prato principal, dizia a letra inclinada de Arnaldo, rabiscada num pedaço de papel de pão. Eu te amo, viu? Mesmo que você continue bagunçando minha prateleira de temperos. Elvira não respondeu de imediato. Apenas encostou a testa na dele, com os olhos marejados e um sorriso que dizia tudo. E eu te amo. Mesmo que você insista em comprar granola demais. Estavam juntos há apenas 2 meses, mas a cumplicidade entre eles parecia coisa de novela com várias temporadas. Ele cozinhava como quem recita votos silenciosos. Ela organizava a lista de compras com desenhos de corações e setinhas para ingredientes especiais, como se rabiscasse poesias. A vida antes marcada por filas, reclamações e embalagens amassadas, agora se resumia em pequenos gestos cotidianos, que pareciam mágicos, só por serem partilhados. Quando Arnaldo esquecia de comprar o requeijão, ela fazia cara feia, mas depois lambia a colher dele na frente da pia, só para ver aquele sorriso torto que desarmava qualquer mau humor. Quando ela deixava o fogão sujo de leite fervido, ele implicava, resmungava e terminava limpando com um pano florido enquanto cantarolava Roberto Carlos. Na portaria do prédio, Rosa era só orgulho e cochicho. Vivia dizendo que já sabia desde o primeiro escândalo no Caixa 7. E contava para quem quisesse ouvir, e para quem não quisesse também,
que tinha sido ela quem incentivou a amiga a não deixar o bonitão escapar. Dona Zuleika então parecia ter ganhado um papel fixo na novela da vida dos dois. Tinha dias que aparecia só para tomar café, outros para entregar pão fresco. E, claro, espiava tudo com aquele olhar de quem narra o capítulo do dia enquanto segura a bolsa no antebraço. Até seu Firmino, ranzinza por natureza, começou a elogiar o arroz soltinho de Arnaldo e a dizer que, até que essa moça aí tem bom gosto. O velho agora vivia arrastando conversa na calçada, como se fosse o síndico da nova felicidade alheia. E numa dessas manhãs em que tudo parecia encaixar com perfeição, Elvira pegou sua bolsa, arrumou o cabelo com pressa e anunciou: "Vou ao mercado. Tá faltando canela e... saudade do caixa 7. Arnaldo, da cozinha, soltou um assovio brincalhão. Ela saiu rindo, mas com o coração leve, daqueles que batem em paz. Na fila do caixa, já com o carrinho quase cheio, Elvira olhou em volta e percebeu. Nada havia mudado no mercado. Mas tudo era diferente. Um casal discutia baixinho o preço do tomate. Uma criança apertava um pacote de biscoito como se fosse tesouro. E lá no fundo a antiga placa de inauguração especial ainda pendia meio torta no teto. O caixa 7 estava vazio. Mas no visor da máquina, alguém havia deixado um bilhete com a caligrafia inconfundível de Arnaldo. "Volto em 5 minutos. Mas para te amar já voltei faz tempo." Ela leu, sorriu e suspirou como quem acaba de provar o doce mais simples e mais inesquecível da vida, e enquanto a música ambiente do mercado tocava baixinho uma canção antiga de amor, tudo ao redor parecia suspenso no tempo. Entre frutas empilhadas e rótulos coloridos, era como se a vida piscasse com um charme cúmplice, porque às vezes o amor não chega de avião nem com buquê de flores. Ele vem no carrinho de compras, entre um toque de mãos e um sorriso guardado, e quando menos se espera, transforma até a fila do caixa em cena principal de um final feliz. E se você também acredita que o romance pode nascer nos lugares mais improváveis, inscreva-se no canal e conte nos comentários. De qual cidade essa história te alcançou hoje? Tem sempre um novo capítulo esperando por você logo ali, entre uma xícara de café e outro vídeo nosso. Fique com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo.